Olá, pessoal. Nós vamos começar agora a nossa webconferência. Vamos dar continuidade ao processo de aprendizagem no nosso curso de formação de tutores em EAD. Vocês já me conhecem, eu sou o Eduardo Junqueiro, professor coordenador do curso. E aqui para o nosso debate, a gente tem a honra de contar com a presença da professora Raquel Santiago. A professora Raquel é professora da UFC e trabalha também na Universidade Aberta do Brasil. E aqui também ao meu lado, o nosso querido tutor Joel, já é bastante conhecido dos alunos aqui da Fundação e vai participar com a gente aqui também desse debate, tá bom? Para começar a nossa conversa, e eu já vou adiantar que vocês já podem enviar suas perguntas, né, que a gente vai respondendo aqui ao longo do nosso debate. Primeiro a gente vai falar sobre os saberes do tutor, né? Então, o que o tutor precisa saber para ele desempenhar bem a sua função, né? E a gente vai tentar falar um pouco da formação desse tutor, né? E da prática desse tutor. A prática a gente vai detalhar mais no segundo bloco do nosso debate, né? Mas, afinal, o que é que o tutor precisa saber? Então, a gente vai ouvir um pouquinho, assim, as ideias aqui dos dois convidados e eu também vou, à medida que a conversa vai acontecendo, eu também vou apresentar um pouco das minhas ideias, mas as minhas ideias vocês já conhecem, elas estão no curso, né, no material produzido, mas a gente sempre pode acrescentar ou esclarecer algum ponto, tá bom? Então, lembrando, mandem as suas perguntas que a gente está aqui para respondê-las. Vamos lá, então. Gente, tudo bem? Bom dia. Gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês, a gente aprendendo juntos, discutindo e trazendo novas ideias. Tá? Obrigada aí pelo convite, professor Eduardo. Prazer, Joel, de conhecer você. E espero que a gente tenha uma manhã muito proveitosa de aprendizados. Eu acredito que a maioria já me conhece, não todos. Como o professor já me apresentou, eu sou tutor, né? Inclusive desse curso também, atuando aí na tutoria. Eu já tenho uma experiência assim, com educação à distância há quase uns 5 anos e agradeço o convite de estar aqui para compartilhar um pouco da minha prática, porque a minha função é mais aquele acompanhamento diário com o aluno, o dia a dia mesmo com ele, do acompanhamento, dos avisos, de entender quais são as dificuldades, de estar motivando e aí, enfim. Tá certo, tá certo. Bom, gente, uma questão que aparece muito, né, é a dúvida que o tutor tem. Mas, afinal de contas, eu sou professor ou ser tutor é diferente de ser professor, né? E eu costumo dizer que todo tutor é professor, só que é um professor um pouquinho diferente, né? E isso vai ter relação direta com esses saberes que o tutor precisa desenvolver para que ele tenha uma boa atuação na distância, né? Então, a gente sabe que em muitos cursos o tutor sequer tem um contato face a face com os alunos, não é isso? Então, esse contato, o desenvolvimento da relação e do processo de aprendizagem, ele vai ser feito à distância. Então, o fato de ser à distância impõe a exigência de alguns conhecimentos mais específicos, né? Mas antes disso, eu acho que vem a formação como professor, a formação de um docente, né? Então, um ótimo professor provavelmente será um ótimo tutor, mas um ótimo tutor não necessariamente será um ótimo professor. Não é isso? Por quê? Porque exige uma formação humanística, uma formação didática, né? E uma formação comunicacional, que aí sim se refere a essas trocas pela internet, pela questão da distância, né? Então, Raquel, nesse aspecto, o que você poderia trazer da tua experiência ou do teu conhecimento nessa área? Eu gostei muito da sua fala, professor, porque eu também acredito que o tutor ele tem que ser um professor, né? Não tem que ser somente aquele profissional que conhece as técnicas, que conhece mexer em ambientes virtuais, mas ele tem que saber e ter domínio do conhecimento que ele está dando naquele curso, né? Então, ele não é somente, né, como a palavra coloca assim, o tutor tutoriar as atividades, tutoriar os ambientes de fórum, de webconferência, mas ele tem que saber também o conteúdo, né? Essa linguagem da internet, como é que deve ser,
Tá? Como é que eu devo me comunicar com os meus alunos de uma forma, né, que eles não estão perto de nós, certo? Então, assim, o professor que vai ser tutor, que não conhece ainda, né, as atividades de tutoria, ele precisa se aproximar dessa linguagem, né, e dessa linguagem proximal com os seus alunos, né? Então, assim, um professor que quer entrar nas atividades de tutoria, né, precisa conhecer muito dessas ferramentas, saber como é que eu trago meus alunos próximos a mim e chegar esses alunos a um conhecimento, né, que é o verdadeiro desafio do professor tutor. Né? Como é que eu me torno próximo dos meus alunos nas atividades de fórum, de mensagens? Como é que eu faço com que eles possam estudar, né? Não somente naquele momento que ele está dentro ali do ambiente, mas também fora do ambiente, né? Outro grande desafio dessa função de ser professor tutor é fazer com que os nossos alunos, né, estejam ligados conosco em momentos síncronos e assíncronos, né? Porque assim, a gente vai e participa de um fórum. Quais são as contribuições que a gente tem que dar no fórum, né? Como é que eu posso fazer com que ele busque esse conhecimento e não que a gente somente coloque lá, ok, tudo bem, tá certa a sua, né, postagem, eu concordo com você, mas também fazer com que os alunos dialoguem uns com os outros, né? E fazer com que os alunos se aproximem desse conhecimento do que a gente quer que eles saibam, né? Então, gente, vocês estão vendo aí que é um desafio, né? Mas é um processo formativo do tutor, né? A gente não nasce tutor, a gente se transforma em tutor. Nós não nascemos professores, nós nos transformamos em professores, né? Tem um aspecto que está no conteúdo da aula, e eu queria ressaltar para vocês que o professor José Libânio, né? Ele fala que a formação docente, a formação do professor, inclui 3 aspectos, né? A capacidade de desenvolver uma razão crítica no aluno, né? Ou seja, que o aluno tenha uma consciência, né, daqueles conhecimentos que ele está aprendendo, né, e possa, inclusive, criticá-los, né? Ele fala também que o professor, e o tutor, claro, também, né, ele tem que lidar com a questão da subjetividade, né? Então, a questão da afetividade, que acontece tanto na sala de aula, mas que acontece também na distância, né? Eu acho que vocês que já têm alguma experiência, e depois eu vou perguntar para o Joel o que ele acha, né? Essa questão da afetividade, da subjetividade, ela aparece, não exatamente como na sala de aula, mas aparece também. E, por fim, o professor José Libânio vai dizer, e a formação desse aluno para a cidadania, né? Então, não é um aluno que vai aprender apenas matemática, né? A professora Raquel é da área da matemática. Então, você vai sim ensinar os conteúdos da matemática, você vai sim usar os princípios pedagógicos da matemática, né? Mas não apenas isso, né? Você é um professor no sentido muito mais amplo, no sentido de formar aquela pessoa, né, para ser um cidadão que contribui para o desenvolvimento e a melhoria da sociedade em que ele está inserido, né? Então, eu acho que esses 3 aspectos, eles aparecem todos conjuntamente, né, na prática de um professor. Então, o professor precisa ser formado, assim como o tutor precisa ser formado nesses aspectos, né? E como a professora Raquel disse, também nos aspectos mais específicos da educação à distância, né? Que eu tenho frisado aqui, que é a qualidade comunicacional desse tutor, né? Então, como a professora Raquel falou, as trocas, né? A mensagem que vai, a mensagem que vem, né? A interação, então, guiar esse aluno, né, na interação com os materiais, com as atividades, né, com, eventualmente, o que esse aluno encontra navegando pela internet, que a gente sabe que isso é muito comum hoje, o aluno não fica restrito mais ao AVA, né? E o tutor tem que também colaborar nessa pesquisa, incentivar essa curiosidade do aluno, né? Mas eu queria perguntar então agora para o Joel. Joel, como é que você vivencia, né, esses saberes aí do tutor na sua prática? E como é que o que você acha que é mais importante no dia a dia do tutor? Pronto, eu acredito que a formação do tutor, ela precisa ter 2 âmbitos específicos, assim, de início, né? Primeiro é a formação específica de um curso,
Por exemplo, se eu acompanho um curso técnico de secretaria escolar, eu preciso ter um conhecimento específico sobre secretaria escolar. Se eu acompanho um curso de extensão sobre qualquer outra área, né? Eu preciso ter um conhecimento específico daquela área. Porque na prática, a gente sabe que o aluno tem dúvida sobre datas, sobre navegação no ambiente virtual de aprendizagem. Sim, ele tem essas dúvidas. Mas também o aluno tem dúvida de conteúdo. E isso passa pelo tutor, não é? E o tutor precisa ter aquele conteúdo, uma propriedade muito grande daquele conteúdo para poder auxiliar o aluno. Porque eu acredito que um dos papéis do tutor também é essa questão do companheirismo. É estar junto no processo de aprendizagem, não é? Nessa caminhada de aprendizagem. Isso é esse estar junto. Isso também é um papel do tutor. E fora essa questão do papel, da formação específica dele, ele precisa ter também uma formação mais generalista do papel da tutoria, como é a proposta desse curso que a gente está agora, de curso de formação de tutores em AD, não é? Porque eu não posso saber só o conteúdo ali do curso apenas, né? É importante, mas se eu ficar só nisso, vai defasar em outras áreas. Por exemplo, eu preciso saber como é que se comporta o aluno na EAD, como é que tem que ser a postura do tutor na EAD, como a professora muito bem falou, da questão da linguagem que a gente precisa ter com o aluno. A linguagem presencial, numa sala de aula, é diferente de uma linguagem da web. Então, eu acredito que essas duas formações têm que estar paralelas. Uma específica do conteúdo que você é tutor, daquele curso que você é tutor, e uma mais generalista, que é de papel, entender a educação à distância. E eu ainda acrescentaria aqui mais uma, que é de conhecer as ferramentas. As ferramentas que você vai chegar a esse aluno, seja redes sociais, o tutor precisa entender sobre as redes sociais, sobre o ambiente virtual de aprendizagem, a plataforma, se é o Moodle, que aí é bem difundido, ou se é outra plataforma, o tutor ele precisa ter esse conhecimento, se apropriar desse conhecimento para poder chegar no aluno e fazer esse acompanhamento dele. Isso. Muito interessante o que você falou, porque a gente precisa conhecer esses diversos gêneros da educação à distância. A forma como eu me comunico no fórum é um gênero, né? É uma forma de comunicar, é uma forma de escrever, de se posicionar. A forma como eu devo escrever nas mensagens ou e-mail é outra forma, né? Numa webconferência que são outras formas de se comunicar, né? E no chat também é outra forma, né? Por exemplo, se a gente recebe uma mensagem, né, de um aluno com uma dúvida, a gente não pode só responder a dúvida, né? Como a gente, de repente, faria em sala de aula, numa conversa de sala de aula. O professor, eu tenho uma dúvida, aí você ali responde a dúvida. No e-mail, se você fizer só isso, não traz essa forma de comunicação dialógica. Você tem que dizer, de novo, um bom dia, um olá, né? Responder a dúvida. E aí, tem mais alguma dúvida? Né? E terminar o e-mail. Se tiver mais alguma dúvida, pode escrever, pode mandar e-mail. Encorajar os alunos para isso. Na minha experiência enquanto coordenadora de cursos, eu já vi tutores só responder a dúvida, ou então, professor, mandei a atividade, aí, ok, né? Então, assim, a gente tem que ser um pouco prolixo, né? Para trazer essa aproximação, para o aluno sentir esse estar junto virtual, né? O que você falou é muito importante. Eu percebo o professor junto. É importante que nós, né, enquanto tutores, mandar mensagens para os nossos alunos, não somente relacionado ao conteúdo, né? Mas eu percebo que isso funciona muito, de incentivo. Olá, gente, bom dia, vocês estudaram hoje. Ou mandar, às vezes, até mensagens que não sejam referentes aos conteúdos, né? Então, assim, esse poder comunicacional de professores que atuam na educação à distância, né, tem que ser bem consistente, a gente tem que estar bem consciente do nosso papel nesses diversos, né,
campos, nesses diversos gêneros na linguagem. Exatamente. Tá certo? Gente, lembrando, então, a gente está falando aqui das dúvidas dos alunos. Nesse momento, vocês são os alunos, né? Então, estamos aguardando aqui as perguntas de vocês para a gente poder esclarecer as dúvidas, tá? Isso que os professores, que a Raquel e o Joel estão falando, realmente é muito importante, né? Então, só voltando um pouquinho ao que o Joel falou, vocês provavelmente serão tutores, né? De um curso muito específico, seja em qualquer área, né? Na área de contabilidade, na área da saúde, na área, enfim. E vocês precisam minimamente se preparar sobre o conteúdo daquele curso, porque o aluno vai provavelmente ter dúvidas de conteúdo, é isso que o Joel estava dizendo, né? E como é que eu faço, né? Eu tento responder da forma mais calorosa, isso que a professora Raquel está dizendo, né? Porque a gente está distante, então a relação pode ficar muito fria, muito seca, né? Então, além de eu ter esses elementos da afetividade, né, eu preciso ter o elemento da correção conceitual. O aluno não compreendeu um conceito e eu preciso responder esse conceito, né? Eu posso fazer isso de diversas maneiras. Eu posso recorrer ao professor responsável por aquela disciplina e pedir a ele que me dê uma orientação, né? Eu posso consultar um livro de referência que o próprio professor responsável já indicou, né? Eu posso também indicar ao aluno um site que é recomendado para aquele assunto. Eu posso enviar o PDF de algum material que ele possa ler e aprofundar os conhecimentos, enfim. O importante é não deixar esse aluno no vácuo. A dúvida dele é o meu problema, já não é mais problema dele. Na hora que ele manifesta uma dúvida, o problema já é do tutor. E o tutor tem que dar encaminhamento para isso, com a correção conceitual, né? Mas também com esses elementos da afetividade que a gente está falando aqui, né? Então, gente, só para a gente fechar esse bloco, o nosso tempo aqui já está terminando, né? Eu gostaria de trazer aqui para vocês uma pergunta que apareceu aqui no fórum. Eu vou pedir só para um minutinho que a gente já está vendo aqui, né? Então, a Tiffany está perguntando qual a diferença do tutor generalista e do tutor conteudista. O tutor conteudista, Tiffany, é esse que vai trabalhar num curso, né? Que vai haver uma troca real entre o aluno e o tutor, porque a gente tem alguns cursos que eles já estão prontos, né? E muitas vezes não existe o elemento do tutor. O aluno simplesmente acessa os conteúdos, faz algumas atividades e o curso se resume a isso, né? Em diversos outros cursos, ao longo das aulas, o aluno vai acessar o tutor, vai entrar em contato com o tutor. E quando essa comunicação se efetiva, muitas vezes o aluno vai colocar dúvidas sobre o conteúdo. Então, eu não entendi o conceito tal, eu não compreendi o gráfico que está na página tal. E nesse caso, o tutor vai precisar ter uma formação mais específica, digamos que é um curso de matemática, né? Ele vai ter que ter conhecimentos básicos e muitas vezes avançados, isso vai depender do objetivo do curso, para que ele possa realmente responder essas dúvidas específicas de conteúdo do aluno, tá certo? Então, além dele ter a formação do tutor generalista, ou seja, ele pode atuar em qualquer curso à distância, porque ele tem a formação generalista, ele também terá que ter uma formação específica, conteudista, ou seja, ele é um tutor que consegue responder às dúvidas, por exemplo, né, Raquel, de uma disciplina de álgebra matemática. Então, ele tem essa formação e ele pode atuar dessa maneira num curso sobre álgebra matemática, por exemplo, né? E isso é muito importante, porque da mesma forma que o professor é um bom professor, porque na sala de aula ele responde aquela dúvida do aluno, professor, eu não estou conseguindo resolver o problema da página tal do livro. E o professor vai para o quadro e faz uma demonstração e o aluno entende como resolver o problema. Mesma coisa na EAD, não é isso? Então, essa é a ação do tutor conteudista. Bom, gente, agradeço muito a pergunta, o nosso tempo aqui está correndo, a gente vai encerrar o bloco 1 e já começamos então com o bloco 2, tá bom? Obrigado, até já.